seu trabalho. Passo a palavra ao vereador Edson da Rosa, da tribuna. Senhora presidente, vereadora Andressa, saudando Vossa Excelência, saúdo toda a mesa diretora na condição dos trabalhos, desejando que tenham muito êxito, porque já comentei ontem, quando parabenizei Vossa Excelência por assumir a primeira vez a Câmara de Vereadores, que é difícil, por essas lideranças que nós temos aqui. Hoje aprendi uma coisa com o vereador, a gente está aprendendo todos os dias com o vereador Pedro, são 22 líderes, nós somos total 23, mas a gente tem que nos contar, né? Eu vou agradecer os meus 2.652 votos, porque eu votei em mim também, né, vereador? Então, parabenizar a Vossa Excelência, bons trabalhos, e de me apresentar um pouquinho, porque fazem 8 anos que eu não concorri a vereador, não de mandato, mas foi uma eleição muito difícil, vereador Eloy Frisso, porque nós não somos mais novidade, pela idade, pelo que nós já passamos, e na contemporaneidade, a parte virtual da campanha, ela foi uma coisa assombrosa, a ponto de ter encontrado, na semana das eleições, o vereador Iago Morandi, que estava com muita dúvida, com dificuldade, ele não sabia o que ia acontecer, e nós falávamos da subjetividade do voto, e daqui a pouco o vereador Iago Morandi só fez 11 mil votos. Estava na dúvida se ia conseguir se eleger, e conseguiu fazer 11 mil votos. Eu fiz os meus 2.653 votos, penso que dos antigos, no sentido de idade também, já estou idoso, e de vez em quando aproveito as benesses, principalmente no que tange a minha entrada, e também no estacionamento. Utilizo porque o tempo nos dá essa possibilidade de aproveitarmos aquilo que ele próprio nos deu. E eu quero fazer um agradecimento muito especial à minha família, porque quando um grande amigo meu, o padre Diego Bettoni, eu já tinha, em 2023, tinha dito que não concorreria mais, iria sair da vida pública, e ele me chamou para nós tomarmos um café e disse: Edson, precisamos ainda de ti na política, pela representatividade que tu tens como liderança, como homem negro, e pela parte social que tu atua dentro da nossa igreja. Aqui faz também uma alusão que, quando eu venho nessa tribuna, num espaço sagrado, também trago a minha ancestralidade junto, porque isso é de fundamental importância. Nós temos uma história para contar. Nós temos uma história, e essa história ela permeia a nossa existência. Quando o padre Diego me pediu para que eu não desistisse, as primeiras pessoas que eu fiz uma reunião foi com a minha família, com a minha esposa Marivane, com as minhas 3 filhas, Jéssica, Sara e Isadora, que o meu genro e os aspirantes a genro, né? E perguntei para eles o que eles achavam. Por que isso? Porque a nossa família, ela sofre junto conosco e fica alegre junto conosco. Quando as notícias são boas, está tudo certo. E quando as notícias nos dão um desgaste, vereadora Andressa, Vossa Excelência, que passou por isso essa semana, do não entendimento que se passa aqui dentro da Câmara de Vereadores, a família sofre junto, literalmente, conosco. E isso, às vezes, não entendem e choram. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial também. E a minha netinha, Alice, que, quando eu enxergo ela, eu vejo a continuação. E ontem nós tivemos a procissão lá em Nossa Senhora de Lourdes, e tu vê a tua netinha vestida, ajudando na comunidade, tu começa a perceber que tu está deixando um legado. E nós precisamos transmitir esse legado da tradição, principalmente da família, porque nós estamos vivendo uma crise institucional. Porque filho que não respeita pai e mãe, não vai respeitar na escola, não vai respeitar no trabalho e não vai respeitar aqui. E nós aqui somos a caixa de ressonância da sociedade. Somos o extrato da sociedade. Então, sempre que nós nos manifestarmos aqui, nós temos que ter a consciência da importância de estarmos aqui da tribuna da segunda cidade do estado do Rio Grande do Sul. Por isso que reverbera tanto
as nossas falas aqui. Tudo que nós falamos. E hoje, com a rede social, e já fazendo e dando um abraço, referência a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelos canais de mídia que nós temos aqui, é importante porque também, muitas vezes, nós somos admoestados, e faz parte, temos que responder, as pessoas não conhecem exatamente a vida orgânica e minimizam a nossa fala no plenário. Terça, quarta e quinta. E os vereadores, por óbvio, a nossa função é muito mais que terça, quarta e quinta no plenário. São as comissões, são os dias a dias, é a busca. Tanto que hoje eu estou como presidente da Comissão de Educação, mas é a Comissão de Educação, nós vamos participar de tantos outros debates. E eu gostaria de aqui, inclusive, fazer uma apresentação, não só minha, mas pedir para que a minha equipe estivesse aqui, porque, às vezes, tem os assessores que estão aqui, os assessores que estão ali, pessoas que a gente não conhece, e fica, às vezes, até chato. Penso que o vereador pode ser até meio exibido, mas não é isso, a gente não conhece as pessoas. Então, eu quero apresentar aqui para vocês o meu gabinete, que estão todos aqui, o Bernardo, que está aqui, Barcelos, o Paulo Lavrella, que eu digo que é a nossa cota de cabelo, o Dojão, que a gente é Francisco tem uma dificuldade para chamar ele de Francisco, porque é conhecido como Dojão. Na nossa Comissão de Educação, e já colocando todos os nobres pares aqui à disposição, está lá a Seleni, que é da Comissão de Educação, é professora, aposentada, já foi da Central de Matrículas, foi diretora, portanto, pode nos ajudar bastante. Escolhi uma pessoa técnica para nos auxiliar e também dizer o porquê do sim, o porquê do não. E na bancada, nós temos o Júlio, que está lá, o Júlio, e a Dani Camargo, que todos conhecem. Então, esse é o nosso Partido Republicanos, que nos acolheu, o vereador Daniel, e nos deu a estrutura para que nós pudéssemos concorrer e ter êxito nas nossas demandas. Por que êxito? Porque eu digo que todos nós que estamos aqui, nós temos uma responsabilidade muito grande. E o nosso lema que nós temos hoje no gabinete, como vereador, e todos nós aqui, é o servir. Tanto que o nosso lema é: o servir é a essência da vida pública. E eu tenho aqui vários vereadores que são cristãos, e o maior exemplo que nós temos do servir é do nosso líder maior, que é o Cristo, que ele nos dá o exemplo no lava-pés, quando ele está de túnica, cinge os rins e faz o lava-pés. Ou seja, o poder a serviço. E é isso que nós temos que fazer. É o que a sociedade espera de nós. No nosso servir, o poder que nós temos e que é efêmero e que vai passar. Tudo passa, tudo passa. Nós só temos que saber que nós somos escolhidos pelas urnas para que, neste momento que estamos aqui, possamos dar a nossa contribuição. E eu, nos meus 60 anos, sei que a sociedade espera de nós a maturidade cronológica que nós temos 2 tempos, né? O Cronos, onde nós nos organizamos, por isso que é cronológico o tempo do relógio, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Então, que nós possamos usar esse tempo cronológico para dar essa maturidade necessária, e eu trago aqui a experiência de ter sido secretário da Educação por 3 vezes, e também tive a oportunidade, no governo Adiló, de estar como diretor de Segurança Alimentar e Nutricional, onde o vereador Libardi é um canhão de transformação social que nós temos, e poucas pessoas sabem, conhecem mais como banco de alimentos, mas é a segurança alimentar, onde nós temos os dados ali definidos, onde Caxias tem a pobreza e a extrema pobreza. São 127 instituições que têm o pertencimento no seu território para ajudar numa mudança social. Eu falo isso, vereador Frisso, porque a estrutura de vereadores que nos é dada hoje, nós temos a condição de fazer o trabalho, e por isso que foi uma grande dificuldade, e aqueles que já estavam na legislatura passada, nós não tivemos, por isso, dessa dificuldade. Nós não tivemos essa estrutura, porque já ajudei aqui, embora a vereadora Marisol disse que não votei nela, e é fato, não fiz campanha, mas quando a gente não vai concorrer a vereador e eu concorrer a vice-prefeito, muitas pessoas
nos instam e nos pedem para quem que deveria de votar. Então, por exemplo, eu consegui aqui voto para o vereador Cristiano Becker, ele sabe disso, o vereador Libardi, que é lá da nossa comunidade, o vereador, na época o vereador Bortola, que era do partido dos eu peço uma declaração, vereador Daniel, o senhor vai querer usar um espaço? Então, vereadora Andressa, eu peço uma declaração de líder. Em declaração de líder, vereador Edson da Rosa, segue da tribuna. E por isso dessa dificuldade que nós temos de não ter essa estrutura, e os amigos a gente indica, e depois tu retomar os teus cabos eleitorais é muito difícil. É muito difícil, vereador, por isso Vossa Excelência sabe disso, né? Então, eu trago essa experiência que, então, quando tu não está na vida aqui no Legislativo, tu estás no Executivo e que te propicia, literalmente, fazer coisas que tu acredita. E a educação, a educação, ela transforma. Mas muito mais do que no discurso, é na prática. Eu lembro que uma vez saiu uma matéria da situação das escolas públicas no Brasil, pegaram Caxias do Sul, Valparaíso no Chile, Foxtrot nos Estados Unidos, e esse confronto, essa cruzada, deu a realidade das escolas públicas no mundo. Isso é uma matéria na capa do jornal Pioneiro no sábado. Pois, pasmem, quem é que leu a matéria? Só quem estava envolvido na educação. E é assim. As pessoas acreditam na educação, na transformação, mas, efetivamente, nós não conseguimos, em todas as esferas da sociedade, seja municipal, estadual e federal, aumentar 2 ou 3 pontos percentuais para a aplicação na educação. Óbvio que na saúde, por exemplo, constitucionalmente são 15%. Hoje, em função do Covid, já está em 27%, e a educação continua nos 25%. Onde nós temos imputados na educação, e é um projeto que... Projeto não, por isso que eu disse para a vereadora Marisol que talvez nós consigamos fazer a quebra de alguns vícios de origem, mas tem algum assunto que eu quero trazer aqui, por exemplo, que é o caso da educação infantil. E hoje nós aplicamos no município 150 milhões anualmente, sendo que desses 50 milhões, 90 milhões são compra de vagas. E isso não tem retorno do Fundeb, que é uma discussão que já levei para os nossos deputados federais e senadores, para que eles apresentem essa proposta no Congresso, que seja lá 10%, 20%, 30%, mas que volte isso, através dos critérios definidos, para o município de Caxias ou para todos os municípios. Porque nós vivemos uma dicotomia entre a sociedade pedindo para o desinchaço da máquina pública e, ao mesmo tempo, o MEC forçando que se crie quadro de provimento efetivo para nomear as pessoas. E, ao mesmo tempo, nós não temos o quadro de provimento efetivo para a educação infantil. Então, são grandes desafios que nós temos pela frente, e eu quero aqui pedir para que os nobres pares, para que nós façamos essa escuta, porque a sociedade pede que nós tenhamos debates profícuos, debates maduros, e aquilo que o vereador Libardi trouxe hoje aqui, que no passado, em muitos momentos, diziam a nossa Câmara de Vereadores não está legal, isso eu escutei, os senhores escutaram, que nós consigamos, através do nosso exemplo, fazer com que os debates aqui sejam debates respeitosos, debates maduros, para que nós, de fato, sejamos essa caixa de ressonância da nossa comunidade caxiense. Então, eu tenho noção e a certeza de que, com esse trabalho, com a experiência que nós trazemos aqui, nós tenhamos um ano que vai ser de fundamental importância para a nossa cidade de Caxias do Sul. E conclamo aqui a todos os nobres pares, para que nós possamos, através de tudo que vai vir da sociedade, porque muitas vezes, eu discuto alguns conceitos, porque diz assim, olha, eu pago para que vocês estejam lá. Não, nós também, a sociedade tem que saber que nós também contribuímos com o nosso imposto. Eu, quando vou no mercado, eu contribuo com o imposto. Quando eu boto combustível, eu contribuo com o imposto, que vai, ao fim e a cabo, também, na contribuição, pagar o nosso salário. Portanto, eu também pago o meu salário. E a sociedade não sabe disso muitas vezes, e nós temos que fazer essa reflexão,
porque senão ficam palavras jogadas ao vento. E nós vivemos num momento em que as pessoas se escondem, infelizmente, essa é uma dura verdade, através da câmera. Quando tu questiona pessoalmente, ela diz, não foi bem isso que eu quis falar, eu só repassei a comunicação que eu recebi. Então, mas antes de repassar, leia, porque nós temos a responsabilidade por tudo o que nós fazemos. Porque existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Eu estou aqui falando com as senhoras e com os senhores, estou ouvindo o barulho dos ar-condicionado, escuto o murmúrio aquele, mas o escutar, a diferença é dar sentido, é comunicar e fazer com que a pessoa tenha um entendimento, que nós consigamos trocar ideias da forma em que nós dois possamos crescer. Sua parte, vereador Libardi. Muito obrigado, vereador Edson. Eu tive o privilégio de conhecer o senhor, eu acredito que eu tinha uns 12, 13 anos, né? O senhor já se dedicando à APM do Madremilda, eu posteriormente presidente da UEM. Então, são questões que para mim são muito importantes e eu tenho o privilégio de conviver com o senhor diariamente. Tem um tema que eu gostaria de me somar ao senhor, que é a questão da segurança alimentar, né? Os dados eram assombrosos de segurança alimentar no planeta e no Brasil também eram assombrosos. Em 2022, apontavam que 17 milhões de pessoas encontravam-se em insegurança alimentar. Embora a gente tenha uma alteração em governo estadual e governo federal, Caxias manteve números relativamente interessantes. O Brasil se retomou no último período com investimento público, mas eu queria lhe parabenizar porque o senhor, no exercício das suas funções, sempre teve um compromisso com segurança alimentar. E ter compromisso com a comida... ontem eu estava conversando com o Orlando Michele e ele falou, pode acabar tudo, mas vai acabar tudo com a gente comendo. E é verdade, a última coisa que o ser humano faz, ele não tem capacidade de se alimentar sozinho, tem alguém alimentando ele. Então, essa questão da segurança alimentar que o senhor traz é algo totalmente necessário. Tenho certeza que todo mundo comunga de uma posição muito parecida com o senhor, mas aqui quem sabe fazer e quem já fez é o senhor. Então, parabéns, vereador. Uma parte, vereador. O ano passado, se eu não me equivoco, aqui nessa casa foi aprovado o Plano Municipal de Segurança Alimentar e que nós temos que efetivamente colocar ele em voga para direcionamento das políticas públicas naquilo que tange a segurança alimentar, que é muito maior do que o banco de alimentos, né? As pessoas confundem muito essa situação. Vereador Daniel Santos, por favor. Vereador Edson, quero lhe parabenizar por ter voltado a casa como vereador e dizer que para nós, de primeiro mandato, novatos na casa, é uma honra, uma oportunidade de ter você, o senhor, com a sua experiência aqui nos auxiliando. E para mim, mais ainda, lhe tendo como colega de partido, de republicanos, e com quem eu tenho contado muito, me orientado, assim como o vereador Libardi citou antes, que conversa, orienta, e isso para nós é primordial. Porque assim como a gente chega em qualquer trabalho, qualquer espaço novo, tu fica meio deslocado muitas vezes. E que bom que tem uma experiência como o senhor aqui para nos orientar. E muito obrigado e boa sorte no seu novo mandato. Muito obrigado. Regimentalmente, tem algumas coisas que, óbvio, que o que te dá é a constância. Por isso que, às vezes, esquerda e direita nos dá a cadência, né, vereador Capitão Ramon? Esquerda e direita nos dá a cadência e faz com que nós tenhamos uma constância. E é isso que nós precisamos fazer, é ter constância nas nossas ações. E aquilo que for regimentalmente, porque às vezes nós não podemos usar da desonestidade intelectual, porque eu posso literalmente aqui usar o regimento da forma com que eu quiser, mas ele está escrito. E talvez por eu ter tido também as escolas, como, por exemplo, o Senai 7980, tive a oportunidade de ser oficial R2, sou capitão R2 da reserva do Exército não remunerada, infelizmente, gostaria de ser remunerado, mas não o sou, mas fiquei 8 anos aqui no 3º GAI. Então, literalmente, a gente aprende a ser um cumpridor, muitas vezes, de ordem. Uma liderança, ela tem que saber disso. E nós temos que informar as pessoas. Óbvio que eu posso estar atrás, às vezes, com a ignorância, no sentido que as pessoas ignoram. Mas eu também tenho que saber que eu tenho uma responsabilidade sobre a verdade. Vereador Pedro, sua parte. Obrigado, vereador, pela parte. Só para lhe dar os parabéns pelo seu trabalho e me colocar à disposição também no que eu puder somar. Obrigado. Uma parte, vereador Edson. Vereador Aldonei, sua parte. Também gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho, né? E contem com nós sempre também. Parabéns novamente. Nos encontramos, né, algumas vezes nas ruas fazendo campanha ali, né? E gosto muito do teu trabalho. Antes, como secretário, também nos atendia, na época que eu era assessor ali, prontamente. Então, parabéns e merecido estar aqui junto conosco. Uma parte, vereador Edson.
Vereador Caleb, sua parte, por favor. Lhe parabenizar e aproveitar e dizer que a gente comunga dos mesmos valores, né? Eu estou falando sobre a questão da família, a importância do cristianismo na sua vida, né? Como marca da sua história, da forja da sua família. E também os valores que nós aprendemos dentro da caserna, né? Hierarquia e disciplina, muito a ver com essa cadência que o senhor inclusive mencionou, também como capitão da reserva. E muito nos orgulha ter tido o senhor dentro dos quadros do NPUR, né? Já uma instituição com mais de 50 anos na nossa cidade. Então, a gente fica feliz também de poder somar isso e saber que todo mundo está trabalhando pelo bem da sociedade. Então, de igual forma, também os parabéns, senhor, retornar à casa e ser esse entusiasta também da educação. E a gente tem o prazer de estar junto nessa comissão também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Andressa. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador Edson da Rosa.